Muito bem, para você conectado aqui na Pix TV, no nosso canal 11 do TMW Pix, nas redes sociais, nós estamos iniciando o nosso podcast, o Estúdio 1 da Pix TV, onde a gente traz sempre um entrevistado na semana para falar sobre os assuntos mais variados. Hoje a nossa entrevistada é a Manuela Vitória, que é a responsável pela Mave, essa agência digital que chegou chegando. Tudo bom, Manuela? Tudo certo, Thiago. Conta pra gente, então, como é que começou essa história da MEI, onde a MEI surgiu, né? Obrigada, Thiago, pela oportunidade. E estamos à disposição para conversar, trocar uma ideia. Parabenizar também pelo podcast. Muito sucesso aí, né? Em breve. Obrigado. Muito obrigado. Vai ter os teus pitacos lá. Mano, conta pra gente. Publicitária formada pela nossa Unisul, Universidade do Sul de Santa Catarina. Eu tenho muito orgulho da Unisul. Ela também é de lá, é berço de lá. Foi... quase uma caloura minha, né? Eu no jornalismo, ela na publicidade. Quase. Duas turmas depois. Como é que surgiu a paixão pela... Porque a Mave surgiu, né? Primeiro pela paixão da publicidade, né? Conta pra gente como é que surgiu essa... Até pra quem é jovem, né? Que tá... Acho que até falta muito isso, a gente interagir um pouco com esses jovens que estão aí no ensino médio, em poderem conhecer as profissões que existem, né? E a gama pauta, de... Né? Isso. Essa pauta é muito interessante, porque... Eu comecei a ter contato com isso quando eu comprei a minha máquina fotográfica, nem era uma DSLR, aquela semi-profissional, porque eu sempre gostei muito de tirar foto. Então, foi meu primeiro contato com algo que eu senti que poderia trazer, né, desse universo de audiovisual, produção gráfica e afins. E aí, quando eu comprei essa máquina, comecei a fazer umas fotos, comecei a postar, e eu vi que as pessoas começaram a gostar desse conteúdo e tal. E eu comecei a investir um pouco nisso, né? Automaticamente, até porque meu pai também trabalhava na rádio, então eu sempre tive contato com comunicação, com rádio, com esse universo aqui, para mim era muito natural, né? Desde muito pequena. Minha mãe também é muito artista, ela faz artesanato, então a arte sempre esteve muito presente na minha vida. Antes de entrar na produção de audiovisual e design, eu comecei a fazer alguns cursos, assim, de artes, assim, sabe? Primeiro comecei com música, fui até o curso avançado de música. Então temos um artista completo. Não alavanquei tanto na parte musical, mas eu me virei, assim, né? Pra conhecer a arte e trazer essa sensibilidade. E aí, depois eu fiz um curso de serigrafia artesanal, que foi que eu comecei, assim, a sentir um gosto pela mistura de cores, ideias, recortes, trazer aquilo pra realidade na própria impressão. A serigrafia artesanal, para quem não conhece, é o método mais antigo de fazer estampa em estamparias. Tecido, né? É uma explicação até interessante, o pessoal que quiser pesquisar e afins. Utiliza assim, uma tela, né? Pode fazer até em casa com tipo um linho, né? Tem alguns materiais para gravações e afins, mas geralmente se faz com recortes de estilete, desenhos vazados no papel, que você desenha em negativo, né? Recorte negativo, e quando você passa tinta, você faz uma máscara, né, como se fosse uma máscara, e sai apenas o positivo na camiseta ou em qualquer outro material. E aí a gente tinha um, eu chamo de barraquinho, né, mas a gente chama de barraquinho, aqueles lugares que a gente bota de tudo enquanto é coisa, né, e ali era meu espaço de jogar tudo pro ar, assim. Virou o teu ateliê. Virou meu ateliê, assim, de jogar, mexer com tinta, mexer com madeira. Meu tio, provavelmente tu já conhece o tio Janga, que na época ele fazia falecido já, né? Falecido, mas ele fazia todos os materiais em escultura de madeira. Então, como eu te disse, a arte sempre esteve muito presente na minha vida. E aí, partindo para a parte mais profissional, foi quando eu tive uma oportunidade com uma amiga minha, Jaine, e o irmão dela. A gente pensou em games, assim, a gente gostava muito de jogar videogame e tal. Só, vamos tentar aprender a fazer um game. A gente queria fazer um game. A gente achou que era tipo assim... Gostava de jogar, mas queria fazer um game hoje mesmo, assim, como se fosse nada. E aí a gente começou a pesquisar e encontramos Até não vou fazer um mexão muito de graça aqui. Mas era uma escola de game art 3D. E a gente ingressou e acabou começando a ter esse contato com esses materiais, assim, né? Photoshop, Unity, várias outras coisas que traem esse software que eu não tinha acesso, porque eu tinha um computador que é aquele de tubo. E aí era aquilo, né? Básica, né? Não tinha muito o que fazer.
Então, depois que eu comecei a investir, né, meu pai e minha mãe deram um computador para mim, e eu comecei a ter mais contato com isso. Baixei o Photoshop, aquela coisa toda que a gente fica animado, faz as coisinhas. Profissional, né? Oficial, super oficial. Mas eu realmente comecei a ingressar nesse nicho, assim, ter conhecimento de edição e tal, foi através da fotografia. Daí eu tive a oportunidade com um dos parceiros aqui que ajudou a montar o estúdio, que foi o Ailton. Foi o meu primeiro emprego, assim, oficial de fazer alguma coisa, assim, através da fotografia. A gente fotografou alguns eventos, filmou algumas coisas, eu tive contato com a câmera. E aí, assim, foi evoluindo, sabe? Foi muito automático, fui fazendo Photoshop, fui editando. Adorava fazer os trabalhos da faculdade que tinha, ou do terceirão, assim, né, segundo ano, que tinha que fazer vídeo, editar um vídeo. Eu adorava fazer no Movie Maker, aquilo ali pra mim era a revolução do século. E aí acabou evoluindo, assim, né? Fui baixando software, fui aprendendo. Depois, com a chegada mais acesso ao YouTube, uma internet legal, eu podia acessar também, ter mais conhecimento. Eu fui uma pessoa muito autônoma, assim, de buscar conhecimento e ir fluindo. E o estupim, que eu digo, assim, que foi o momento que eu parei para notar que realmente eu queria fazer aquilo, foi através, inclusive, como você falou, de incentivar as gerações, as pessoas na escola. Conversar com os acadêmicos, com os alunos, né? Com os acadêmicos. Essas novas profissões. Porque o mundo ele é constante, né? Hoje, quem diria que social media ia fazer sucesso hoje em dia, que teria um monte de profissionais nessa área que ainda... E que a publicidade teria uma oportunidade nesse meio, né? Exatamente. Como o jornalismo também teve que se adaptar para a web, por exemplo, né? Agora, você falou dessa experiência com a fotografia, com o pai, né, que trabalhava em rádio, tudo dentro da comunicação, a mãe também, que nossa tem um terra, viés, nossa gente. Né? O Diomar, Nossa Terra, Nossa Gente, né? Estamos torcendo pelo retorno do programa, né? Com certeza. Quem sabe não ouvir um podcast? Olha aí, Diomar, fica aí o convite. O Nossa Terra, Nossa Gente, tá lá. E também essa questão da experiência com a serigrafia, né? Isso tudo foi o que te incentivou a entrar na universidade, fazer o curso de publicidade e propaganda? Inclusive, voltando ao ponto ali que quando eu tive o estopim foi quando a professora Francine de português deu uma aula que eu até comentei por cima uma vez, né? E aí ela estava dando uma tarefa, né, para cada grupo, assim, que era para criar. Eles iam fazer cada um tinha que gravar, tipo, como se fosse um enredo de uma novela, alguma coisa nesse sentido, do livro do... Fugiu agora da minha cabeça. Machado de Assis. E aí a gente foi lá, fez todo o cenário, gravou, e eu lá com a minha câmerazinha de filme que nem... Amadora. Eu acho que nem mais granulado que, sei lá, grão de orelha. E aí eu pegava, assim, a gente fazia todos os filmes, editei no Movie Maker, eu acho. Pra mim, aquilo ali tava, tipo assim... profissional. Cena de novela, sabe? Então, mas isso é legal, né? Essa evolução, né? A gente, né? O amador, né? O amador, quando ele faz, ele acha que tá arrasando, né? Claro. É natural ter Mas pra mim, que não tinha contato nenhum, cara, de repente fazer algo ali, montar um né? vídeo. Eu gravei isso, eu produzi isso, eu gravei um vídeo e eu juntei tudo ali e saiu um vídeo, tipo, como se fosse uma novela que passa em tal lugar, passa em tal lugar. Tipo, claro que não na mesma qualidade, mas na cabeça só de conseguir aquilo... Sem ter nenhum conhecimento prévio, cursos, coisas assim, eu sempre me virei. Então, pra mim, aquilo ali era uma vitória, assim. Eu tirei 10, tá? Não lá querendo me gabar. Não era vitória. E aí, a gente fez a gravação, né, no cenário, a professora adorou e tal, e eu fiquei, caraca, cara. Sei lá, assim, eu tinha que fazer alguma coisa com isso. Mas daí não passou pelo cinema, de repente? Porque, né? Passou, só que daí a gente foi na vitrine das profissões. E chegou a vitrine das profissões. Isso que eu acho que é muito legal, te trazer já direto aqui, sabe? Eu não tenho que ir lá na universidade, ter contato. Deslocar. Não só isso, mas tipo, incentivar em outras áreas, na própria educação. Durante o ano letivo, incentivar várias profissões, porque ali também é um pouco restrito dentro do que é do curso, que a universidade oferece. E as profissões são muito amplas, né? De repente ele pode não conseguir ali na Unisul, por exemplo, como a gente comentou, mas ele pode, sei lá, ir para Minas Gerais e fazer o curso que ele ama e se especializar
trabalhar naquilo que ele ama. É porque, na verdade, isso é só uma oportunidade dele conhecer, né? Não quer dizer que ele vai entrar naquela universidade XYZ, porque daí tem a questão de custos, se os pais vão conseguir pagar. Ou né? até mesmo uma bolsa. As bolsas, e tudo que às mais. vezes elas acontecem, tipo, quando tu falou lá em Minas Gerais, o cara tem que, né? Sim, tem que se deslocar, fazer cursinho. E aí, tudo questão de custo. O que a gente tá falando é na oportunidade de conhecer as profissões, né? Desde o quanto antes, assim, até por uma questão de atualização. Claro. Porque hoje, o cara é mecânico. Hoje, ele já pode ser substituído por um robô que, de repente, faz uma montagem de carro 3 vezes mais rápida que ele. E a mecânica Como já se atualiza envolve isso, a tecnologia, né? Os computadores de bordo dos carros. Hoje tu conecta lá, já dá até o que é o problema do carro, né? Dependendo, claro, do veículo, do ano do veículo, mas já está bem avançado também, né? E quantas profissões ficaram obsoletas, né? Talvez essa nova estrutura de ensino, ou talvez ingressar dentro do ensino, projete novas oportunidades e criar novas profissões até mesmo, tá? Porque às vezes é obsoleto em tal coisa, mas dá para reformular e trazer mais coisas, trazer novas profissões. E aí foi quando eu estava em dúvida, que eu cheguei lá, sou bem feliz na vitrine das profissões, vi um monte de coisa, engenharia química, que não sei o quê, e tu fica impressionado com o robôzinho que se mexe, com a biologia lá, com os animais, e tu se impressiona com tudo, porque é tudo muito interessante. As profissões são interessantes, né? Sim. Aí eu cheguei na parte de jornalismo e publicidade. Aí eu cheguei assim, olhei pra publicidade. Eu nem sabia o que era publicidade direito. Eu imaginei que era só fazer comercial e era isso. Não tinha mais o que fazer, era só comercial. Sim. E eu falei, como é que eu vou chegar em casa e dizer, mãe, eu quero fazer comercial de TV? A minha vida ia acabar ali, né? Aí eu pensei, acabou. Aí eu olhei assim... Rita de Cássia ficou... Não, eu já pensava, não sei, pra te ver também... Uma própria questão cultural e social, tipo, pô, como é que eu não vou escolher, sei lá, uma medicina, uma enfermagem, uma coisa assim, porque socialmente, eu, por exemplo, aqui, agronomia, alguma coisa assim, sabe? Uma coisa que seja muito voltada pro município. Eu assim, cara, será que eu vou dar essa de louca assim? Porque não é possível. Aí eu comecei ali a conversar com o pessoal de jornalismo, fui lá fazer aula experimental de jornalismo. Ah, legal. Foi tudo jornalismo. Sim. Eu, tipo, literalmente... A única coisa que eu levei pra casa foi conversar um pouquinho ali com o pessoal de publicidade e eu achei, tipo... Só que eles falavam muito em parte comercial, assim, de fazer, criar propaganda e tal. E na hora eu não sentia aquela coisa, sabe? Eu levei pra casa o panfletinho. Foi o único panfleto que eu levei pra casa, foi o panfleto de publicidade. Aí tá, em casa eu fiquei assim, cara, jornalismo, será? Mas será que eu vou pra frente da TV? Aquelas coisas assim, não é bem aquilo que eu imagino tá fazendo, sabe? Talvez atrás, ali na parte de produção. Daí eu fiquei pensando assim, pô, se eu vou ficar pensando atrás na parte de produção, criação, conteúdo... Alguma coisa tá errada, não é bem essa profissão. Porque eu sinto que, não sei, da tua própria experiência, que é o cara que mete a cara, né? Sim. Eu tenho colegas que, inclusive 2 da minha turma, que optaram em ficar por trás das câmeras. Nem na produção, viraram cinegrafistas. Aí que a gente chama de repórter cinematográfico, né? Porque daí ele tem um olhar mais focado na visão do repórter, né? Porque existe o cinegrafista, que o cinegrafista ele faz o que o repórter vai pedir, ou ele vai filmar um casamento, qualquer outra coisa. Mas quando ele já tem uma experiência, um know-how de notícia, porque a notícia ela tem uns critérios, né? O que é notícia? Nem tudo é notícia, né? Sim. E aí ele foi para trás das câmeras e virou repórter cinematográfico. Inclusive, trabalhou lá na TV que eu trabalhei. Então, claro, aí tem o pessoal que a maioria não quer ficar na frente da câmera, né? Sim. Não quer se expor. Né? Tem medo, tem vergonha, não se dispõe, né? Ou quer ficar só no rádio porque a câmera ela intimida, né? Sabe? A gente liga a câmera, a pessoa tem uma visão, né? Ou melhor, a gente está conversando, fazendo uma gravação em off, a câmera está desligada, a pessoa é super solta, super envolta. Ligou a luzinha da câmera, ela já molda, né, numa entrevista, né, dependendo da pessoa e tal. Sim. E muitos dos meus colegas também optaram ir para trás, assim, ficar nos bastidores, ou produção, né, de TV, pauteiro, apurar pauta. Hoje no jornalismo não tem muito segmento de profissão, né, de atividade, né, porque as equipes estão cada vez mais enxutas, então um jornalista ele é tudo, ele é repórter, ele é editor, ele é pauteiro, né, ele edita. Né? A maioria das TVs não tem mais um editor que tu vai entregar as imagens, fazer o texto e botar a tua mochila embora. Tu tem que ficar lá editando a matéria, tua matéria que vai ao ar, tu que editou. Eu gosto
eu não tive a experiência de trabalhar em TVs que eu entrego material alguém vai editar para mim, pelo menos em reportagem. Mas em TVs que eu trabalhei, que eu edito o meu material, eu acho que fica mais... dá mais uma humanizada e fica mais do que aquilo que um repórter quer passar da sua matéria. Mais transparência no que ele pensou, né? Quando eu falei isso, eu pensei naquela imagem, porque eu vi o cinegrafista fazendo, né? Mas, claro, no jornalismo, quando se fala na palavra... ela abrange muita coisa. Independente se ele vai aparecer na frente ou não, vamos dar de exemplo. Se ele trabalha no rádio, o jornal vai ter a assinatura dele. Está começando notícias do dia com fulano de tal. A assinatura dele. Então, a responsabilidade talvez dele. Seja isso, né? A responsabilidade que ele carrega. No jornal, a matéria, a assinatura dele. Então, a responsabilidade sobre aquele conteúdo é dele, né? Talvez isso aí, né? Não, e aí eu ficava naquela, assim, será que é isso mesmo que eu quero? É muita produção de texto, assim. Eu sou muito dinâmico, eu não sou muito dessa parte... Mas tu tem uma redação boa. Eu acho que, mais ou menos, acho que dava pra ser melhor, tem, assim. Sim, tem uma redação boa. Mas não é o que eu sou apaixonado, assim, né? Tem até mesmo na própria publicidade, tem as gamificações ali, tem o redator, tem o editor, tem o design gráfico, né? Tem o diretor de arte. E quando eu parei ali para ler as inscrições dos cursos e tal, eu falei... Olha, sinto muito, pai, eu vou ter que fazer publicidade, é isso que eu quero. Mas por que eu sinto muito? Tu achou que teu pai Não é nem por eles, assim, acho que é por uma questão de visão mesmo, como eu te mercado. Falei. De mercado. Vai ter trabalho pra mim? Eu pensei que em Garopaba, não sei, sabe, eu vou ter que ir pra fora. Não queria sair de Garopaba, tua ideia era ficar aqui. Eu queria alguma coisa Filha única, né? Uma situação assim que tinha algumas situações também familiares do meu tio acamado e tal. Então, certo. Tipo, tudo que minha mãe cuidava, eu fiquei pensando, cara, às vezes a gente tem que botar algumas coisas na balança pra ver o que realmente é pra nossa vida. Mas eu falei, cara, quando eu olhei pra aquilo assim, eu digo que foi muita sorte, né? Sorte e intuição, porque quando eu olhei pra aquilo ali, eu disse, cara, não tem essa, é isso que eu vou querer pra minha vida. Eu sempre faço isso. Quando eu tô com alguma dúvida, eu posso ser lembrando indecisa pra caramba, né? Mas eu olho pra alguma coisa assim, eu quero e eu vou atrás, entendeu? Então aquele panfletinho, podemos dizer que aí foi eu cheguei em casa, olhei, aí no panfletinho eu lembro que tinha uns negócios assim de marca, assim. Tinha um do jornalismo lá, que tinha um brand. E aí eu olhei assim, identidade visual, conceito, brand, personalização. Eu sempre fui uma pessoa que eu queria achar uma profissão que eu pudesse... trazer, como você falou, essa parte mais humanizada e modificar o meu redor de uma forma positiva, ser um propósito, algo bom, né? E aí, quando eu olhei brand e tal, marca, eu assim, cara, hoje as marcas... Eu posso mudar o mercado, sei lá, posso trazer uma visão diferente para publicidade, porque todo mundo tinha aquela coisa assim, pô, vou fazer um negócio que manipula as pessoas, sabe? Sim, a porque todo mundo tem uma visão, às vezes... aquela coisa que todo ninguém vê, que todo mundo pula, que todo mundo não liga, mas a gente vive, a gente respira publicidade, né? Claro. Mercado, por exemplo, a gente entra numa fila de mercado, é só publicidade. Quanto produto tu compra pela embalagem, né? Exatamente. E aí eu comecei a prestar atenção nessas coisas, assim, para decidir se ia realmente fazer aquilo. Aí foi justamente o exemplo do mercado, porque eu estava no mercado e eu olhava assim as embalagens, assim, cara, já pensou que massa, acho aquela coisa criativa de fazer, eu não queria... produto que tu criou, né? Ali, produto que eu criei, uma imagem que eu criei, ou até mesmo, né... a embalagem, assim, eu sempre fui muito fascinado por coisas que geram criatividade. E eu sou uma pessoa que não posso ficar presa num negócio assim, porque se eu ficar na monotonia, eu canso muito fácil e aí eu já não faço nada direito. E aí na publicidade não tem isso, né? Porque cada cliente te pede uma coisa. Cada cliente uma coisa nova, cada dia um post segmento, novo, né? Conteúdo novo, um meme novo, uma coisa nova pra fazer, né? Como você fala, um filme novo que a gente já tem que divulgar, alguma coisa. Então, essa energia que se renova é o que me fez querer continuar. Talvez o jornalismo, ele realmente não... Apesar de ser algo que é todo dia uma pauta nova, ele ainda permanece uma estrutura de trabalho muito rotineira. E a publicidade, ela é muito volátil. Assim, eu tô aqui agora, eu tô fazendo podcast, mas amanhã eu já posso fazer uma gravação, já posso fazer alguma outra coisa. Claro. E foi nisso que eu acabei escolhendo, assim. E acertou, né? Pelo teu trabalho, assim, dá pra ver que tu acertou. De inspiração mesmo. Digo, não só pelo meu trabalho, mas de realização pessoal. Que bom. De fazer, tanto é que, isso, né? Isso que é importante, né? Foi, assim, conheci vários amigos lá também. Pra tu ver, era 30 alunos, acho que se formou no máximo ali uns 15, que realmente ingressaram na profissão. Foram até o final, né? É uma loucura, né? Se tem 15 trabalhando, tá bom, né? Tá, não. Da minha turma, ótimo, acho que tem uns 5 ou 6 só trabalhando. Uma pena. O mundo é volátil, né? E as mudanças das profissões... Tem talento, mas eles não têm oportunidade, acontece, né? Tem a questão da oportunidade.
Eu nem falo que é sorte, eu acho que é oportunidade também, né? Às vezes, dependendo... Aí tem essa questão que tu falou, mudar de cidade ou não mudar, né? Na minha profissão, por exemplo, é 95% mudar de cidade, né? Exatamente. Porque não tem. Nas cidades pequenas, ou tu monta um jornal, um portal, ou tu vai trabalhar fora, né? Então tem isso também. Falando na publicitária, Manuela, né, veio a Maeve. Isso. Aí é um braço teu de empreendedorismo, né, que hoje está muito em alta, né? O mercado, a pandemia veio, demitiu muita gente, né? Quem teve essa... Tu passou por isso, né? Porque tu tinha um emprego fixo até então, né? Até dezembro, né? E aí tivesse que te reinventar. Mas a Maeve já existia, né? Conta um pouquinho da história da Maeve para nós. A Maeve, ela surgiu até uma parte de criação do nome, assim, a base, né? Eu sempre tive uma ideia desde pequena, mas não tenho 22 anos, não dá pra dizer muito. Não cresci muito. Nós estamos na mesma faixa aí. Mas foi bem na época, assim, desde a música, assim, aquela coisa boba que a gente pensa, um dia eu vou ser cantora, alguma coisa assim, eu tenho que ter um nome de guerra, alguma coisa assim, né? Aham. E eu brincava com as minhas letras, assim, aquela coisa assim, de fazer a junção das minhas letras. Pra quem não sabe, meu nome é Manuela Vitória. E aí, as letras predominantes do meu nome acabavam... Eu queria achar um apelido que eu sentisse que fosse forte, assim, na época, né? E surgiu o Maeve, assim. Aí é isso, assim, qualquer coisa artística que eu vou fazer, porque eu sou uma pessoa que, assim, eu tô aqui filmando, eu tô ali fazendo edição de vídeo, eu tô fazendo Photoshop, a gente aprende, eu sou esponja, vou aprendendo de tudo. Eu pensei, cara, tem que achar um nome que seja muito camaleão, que né, as pessoas me identifiquem como uma pessoa e a pessoa ser essa multiartista que eu posso ser. Eu não gosto de me limitar, né? Sim. Tu não queria criar um nome... Tu queria linkar a profissional Manuela Vitória com a tua empresa. Exatamente. Tipo, clique marketing digital, alguma coisa assim. Sim. Cara, eu ia ficar preso aquilo ali. Uhum. Então, eu... Entendo. Né, como a gente acabou de falar ali, a questão de mudança do mercado, mudança futura aqui, talvez daqui a pouco eu tô trabalhando só com 3D, não tô trabalhando mais com design, mas eu iniciei e ele permanece, porque a profissional ela pode crescer, ela pode desenvolver outras funções. De repente eu posso trabalhar só com curso de serigrafia artesanal. Olha, e vou te dizer, se tu virar uma agência também, tipo, tu ser a coordenadora e ter 5, 6 funcionários, também vai continuar, porque exatamente. É um nome... A ideia é que, quando eu até te comentei ali, né, que no início era Maeve Agência, né, de publicidade, porque eu queria trazer parcerias, né, de outras pessoas para trabalhar comigo, né, terceirizar. O Thiago é jornalista, o cara precisa de uma matéria, eu vou contratar o Thiago, ele faz parte da minha equipe Maeve e era isso. E aí, com o tempo, ficou muito difícil, assim, de juntar parcerias, a questão de orçamentário também de alguns clientes no começo, né? Porque tu tá começando, então eles não tinham muito target para investir, 5 mil para pagar uma boa equipe. Os teus clientes, da época. Os meus clientes, né? Então, eu sempre tive um trabalho fixo, mas sempre trabalhei de freela com alguma coisa, fazer alguma edição, principalmente em redes sociais, posts, né? E... parte também gráfica, assim, embalagem, flyer, banners. O pessoal sempre me pedia porque sabia que eu fazia, né? Mas eu nunca divulguei isso. Sempre fiquei muito assim, até porque é uma questão de... minha mesmo, de que eu sempre achava que meu trabalho não era bom, né? Eu sempre achei que, tipo, a gente sempre não é bom o suficiente, né? Para eu publicar, ou para eu postar, para eu comentar que fui eu que fiz. Não que talvez não esteja bom, mas a gente sempre... pelo menos, me cobro muito quanto a isso, né? Mas aí pro teu cliente não tem, porque se fez, tem que postar, né? Exatamente. Mas aí é uma questão que ele também pede alterações, algumas coisas assim, que às vezes não sai exatamente como eu faria. Eu evito postar, porque aí eu estaria assinando aquele material, né? Às vezes, quando entra em conjunto, é interessante, fica legal, show de bola. Mas tem alguns materiais que o cliente pede muita alteração e eu acabo não assinando a peça. Eu faço a peça, ele divulga e tal. A gente não assina. Tem isso na questão de ética da profissão? Tem, Vocês falam sobre com isso certeza. lá Fala sobre isso. É que, na verdade, assim, deveria partir de um contrato, que é a responsabilidade toda minha, e o cliente teria que aceitar o que eu criasse, né? Mas... a realidade é outra. A realidade é outra, né? Totalmente diferente. A gente conversa, a gente tem que trocar ideia. Põe aquele laranja lá. Põe o meu sobrinho aqui nesse cartão de visita que eu quero botar. Eu quero botar meu sobrinho aqui, ó. Se eu te mandar essa é a foto do WhatsApp, funciona. Aí tá, tipo, cortada aqui a cabeça do cara, sabe? Não, o logo em... sei lá, já me enviaram o logo até em arquivo de Excel, assim. Porque era, tipo, o nome só do Excel. Não oferece um serviço de brand pra pessoa? Aí eu tenho que... exatamente, mas às vezes, assim, tem clientes, principalmente aqui em Garopaba,
que ainda é muito fechada essa visão. Sim, sim. Às vezes o cara, tipo, manda logo em JPEG ali. Cara, não tem qualidade pra botar num banner um JPEG que, tipo, 1000 por 1000 pixels. Isso eu acho que falta noção de saber a utilização, né? Imagina, vai ser impresso, tem que ser em alta qualidade, né? Mas é por falta de consciência da profissão, de conhecimento. Sim. Tipo assim, se eu tivesse valorizar, uma digamos, matéria... o profissional da área, né? Exatamente. Se tivesse algum momento, um diálogo, talvez, como você falou, nem necessariamente na escola, mas em algum momento educacional, falar como funciona uma publicidade, como funciona o design gráfico, ou a produção gráfica mesmo, né, de impressões, é difícil até para o próprio designer se adaptar às próprias regras das gráficas. Porque, às vezes, ele trabalha com core ou alguma outra situação que é diferente do que você atualiza. Então, tudo isso tem um choque muito grande de informações. E quando o cliente pede muita alteração, aí a gente realmente evita, porque não é o ideal que a gente projetou, né? Porque quando a gente projeta algo, dentro dos estudos, base referencial, tipografia, cor, referência, imagem, a gente faz todo um estudo de como aquilo vai atingir o cliente dele. A cafeteria vai botar um acordo. Vamos fazer um anúncio num jornal, ou né, numa capa de revista. Quero botar, sei lá, um verde-limão como capa de cafeteria. Aí tá um docinho. Não vai encaixar. Não cola. Não cola, tem que daí. Mas o cara quer aquele verde-limão. Então tá bom. Se você quiser aquele verde-limão, a gente faz o verde-limão. Que desafio, hein? Aí a gente tem que... Faz a peça, ele aprova a peça, beleza, recebe, né? Mas daí a gente só não assina, a gente não assina a peça daí, né? A gente entrega o material, não, realmente fiz pra ele, mas com as alterações a gente não assina a peça. E aí quando chega numa empresa que dá uma liberdade assim, maior de criação? É muito bom, né? Porque... Isso abrange muito pro próprio profissional, porque ele sente a confiança do cliente no teu trabalho. A pior coisa que... Eu sempre dou o exemplo de quando o médico vai fazer uma cirurgia. O cara vai chegar... Tá na cirurgia, o Thiago vai operar a mulher dele. Vai botar... Aí vai lá, o médico tá lá operando, chega o Thiago atrás do ouvido do médico. Ih, corta mais pra esquerda. Não, bota o bisturi um pouco mais pra baixo. Não, tem que abrir dessa forma, tem que não sei o quê, tem que injetar 2 ml de não sei o quê. Tu vê alguém fazendo isso? Não, porque você confia que o médico tem aquele conhecimento, pra operar, administrar toda a situação cirúrgica, né? Bom exemplo. E aí eu vou fazer o post, vou fazer a arte, o material, porque dá uma impressão de simplicidade, de alteração, de que dá pra editar, ou que, né, que você pode postar. E o cara chega assim, não, bota mais pra esquerda, bota pra direita. Às vezes tu fica um pouco incomodado, às vezes algumas coisas é diferente. Você entender que é uma crítica construtiva, ou que é uma visão do cliente, que ele tem uma visão que o próprio cliente dele gostaria de ter um elemento diferente. Às vezes ele contribui porque isso é o brand, a personalidade dele, né? Sugestões porque ele trabalha no ramo, então ele sabe o que se enquadraria ou não. Exatamente. Mas não que seja um fator decisivo para é muito visível quando a pessoa está pedindo uma alteração por gosto pessoal e quando ela pede de uma forma mais técnica. É visível isso. Sim. Então a gente sempre tem um diálogo, né? Eu sempre tive um diálogo muito bom com os meus clientes e flui muito fácil, assim. Depois de um período ensaio, flui muito fácil. É um desafio, né? Que é um desafio. E às vezes quando tá começando, tem um período, né? Tipo, tu entrou na empresa, tu começou a fazer... Fechou aquele contrato, né? Tu lida com esse obstáculo, aí tu vai conseguindo moldar a pessoa, mostrar para ela o teu trabalho, né? Exatamente. E essa questão assim, da própria Maeve, de crescimento da empresa, é que eu sempre tive ela em paralelo, assim. Ela nunca foi meu foco. Eu sempre trabalhei na rádio, né? Comecei na Garopaba FM. Já vamos chegar na rádio, calma aí. Na Garopaba FM, e aí, a partir dela, eu comecei a projetar algumas coisas, né? Criar um conteúdo. Que legal. E aí eu sempre tive em paralelo. Aí depois eu fui para outros empregos, né? Um pouco mais fixos, no setor público e tal. E depois eu acabei vindo também trabalhar em parcerias aqui. E eu sempre tive ela em paralelo. Quando acabou aquele período no setor público, eu pensei, olha, eu poderia pegar um emprego aqui, fixo, e ficar nele, assim. Ou eu vou arriscar na empresa. Aí eu fiz toda uma modificação, porque a Maeve, a agência já não estava encaixando mais para mim. Tem algumas parcerias, né, em outros nichos, como a Hub, que daí são basicamente a mesma coisa, só que a gente tem mais amigos, é um grupo de amigos que são grandes profissionais na área, que são daqui de Garopaba,
Tu participa desse hub? É um grupo que daí tem a Letícia, tem o Cris, que são pessoas que... O Johnny, que são pessoas que trabalham com isso, né? Só que são focos diferentes. Por exemplo, a Letícia trabalha com marketing digital, o Cris com produção de visual, legal, o outro, né? O Johnny com tráfego, troca, e eu com design. Então a gente acabou unindo bem legal para fazer alguns clientes, né? Que precisam de uma demanda maior. E a gente mantém uma estrutura um pouco mais sólida de orçamento. E cada um tem seus próprios jobs, assim, né? Que legal, né? E vai indo, né? De explanar e conseguir mais clientes, vai indicando, né? Tudo também depende do target do cliente, para ver se vale a pena jogar para esse grupo, para envolver todo mundo. Então, mas está fluindo, assim, sabe? E vocês já fecharam clientes em parceria, assim? Tipo, já. Inclusive, até iniciamos agora um fora do Brasil, bem legal. Já estão no exterior. Bem legal, assim. Foi uma parceria que in Garopaba. Made in Garopaba. Eu acho que foi uma parceria que foi evoluindo, como tu diz, assim, até mesmo de plantar, sabe? Porque às vezes a gente se limita muito, né? Não vou fazer isso porque... Não, às vezes a parceria ela te dá um benefício enorme depois, crescimento profissional, e a gente vai tomando posse, né? Tipo, do que você quer fazer. O mercado hoje está muito corporativo, assim, né? Não de corporativo no sentido de junção de ideias, né? De os próprios coworks, espaços cowork, né? De colaboração, né? Então, tá tudo dentro do que o mundo está trazendo. A economia está vindo para esse mercado também, com certeza, Thiago. Porque cada vez mais a gente precisa... Eu acho que essa consciência de concorrência, ela é competitiva, é legal, né? Para trazer essa brincadeira, né? De disputa por algo maior, por conseguir, né, sobressair e tal, mas tem que, acima disso, cara, ter uma noção social maior, assim, de crescimento dos profissionais, né? Por exemplo, eu faço design, por que de repente eu tô com a agenda cheia, tô com um job cheio, posso passar para um outro design? Ou não saturar, não né? saturar, porque o mercado tá aí, entendeu? O profissional é um ser humano, né? Esse tipo de profissão, assim, é muito legal tu ter tocado nesse assunto, esse tipo de profissão... Porque tem profissões e profissões, né? Então, vamos falar das profissões que o profissional, o psicólogo, o médico, o jornalista, a publicitária, o advogado, né? Ele é a principal ferramenta da função, né? Então, quando ele se sobrecarrega, ele também tem a questão da saúde dele, né? Mental, porque trabalha com criação. Todo mundo sabe que chega uma hora que tu senta na frente do computador, ou tu não tem vontade, ou tu não tem motivação, ou tu não consegue criar alguma coisa. Sim. É natural ter esse blackout de criação, né? De criatividade. Então, isso também vai nesse sentido de o profissional tá cheio, tá lotado de clientes, e não está conseguindo atender a demanda ou não está fazendo trabalho a contento, né? Sim. E aí perde a oportunidade de fazer isso que vocês fizeram, de criar um hub. Cara, eu não consigo pegar mais esse cliente, né? Vocês devem falar nessa vibe assim, né? Até por uma questão, tipo, às vezes o cara que precisa de um material para tráfego no Facebook, às vezes não tem tanto conhecimento ou propriedade para ficar gerenciando, olhando ao tempo. Cara, vai ali, junta ali, vai fazendo ali. Eu acho que essa união fortalece o grupo, né, de profissionais e aumenta também, consequentemente, o nível do target do próprio mercado, porque às vezes o cara tem pessoas que fazem identidades visuais, né, que buscam referências, materiais. Posso fazer uma identidade, sei lá, a partir de R$2.000, um pacote completo pro cliente, por exemplo. Aí chegou o gurizinho lá que recém mexeu no Photoshop, nada, me dá 50 pila que eu faço. Tem isso também. Aí o cara pensa assim, que diferença de valor. Só que, se o cara não tem consciência de mercado... É o que a gente chama de queima o mercado, né? Não tem consciência do mercado, ele vai lá e vai fazer assim. Então foi nessa vibe das interpretações, né? Da viagem, aquela viagem longa, né? De Tubarão a Garopaba. De ônibus. De ônibus, busão, latão da prefeitura, né? Quem passou por isso sabe que surgiu o programa. Surgiu o programa e a gente tinha... Aí a gente começou a fazer e a gente viu começar a ter resultado, porque o pessoal do ônibus começou a escutar a gente no ônibus e queria ver a gente fazer as coisas ao vivo ali no ônibus, contar uma piada, alguma coisa assim. A gente passava muito tempo esperando também. Tipo, a gente pegava ali, às vezes acabava a aula cedo, a gente ficava tipo meia hora no ônibus esperando até todo mundo chegar pra ir embora e a gente ficava conversando, né? E aí começou a ter um público, assim, o pessoal escutar, e era muito engraçado. E eu e o Roberto, a gente ficou impressionado, assim, com a receptividade. Daí a gente teve a ideia de fazer uma radionovela.
Meu Deus. Tudo bem ao mexicano, vivo. tudo voltado pro México, né? Não, a gente queria fazer bem clichêzona mexicana, assim, sabe? Aí, tipo, cada efeito era os botãozinhos, tipo, eu gravava os botões e ficava, tipo, a pessoa chegou, porta aberta. Aí o botão, tipo, tinha uns delay, porque era tudo ao vivo, era muito engraçado. Ficou bem... Mas a gente escrevia todo o roteiro e o pessoal, tipo, chegava no... E aí, o que vai acontecer da próxima novela, não sei o quê. Gerou expectativa. O pessoal ficava... Aí tinha a Mariana... Que ela era que era mais apaixonada, assim, pela radionovela, assim. Ai, mas o que vai acontecer no final e tal? E assim, ó, o final é tu que vai escrever. Que a gente ela quase chorou. Ela assim, tá, eu vou escrever. Daí ela escreveu o roteiro. A gente final feliz. Antes, ela deu as dicas lá, a gente foi lá e fez. Que legal. No final da radionovela. Tem também a radionovela lá. Tem lá no YouTube. No YouTube, no canal Me Gusta. E aí acabou que o Mas Roberto... como é que a rádio aceitou essa ideia, assim? Por causa do horário, que não tinha nada... Eu falei assim pro Lário, olha, tu tem que aceitar porque eu tô fazendo tudo isso aqui. Imposição. Me bota nesse negócio aí que eu quero, né? A gente tem mais um programa Coloca e a bagaça no ar. Não, a gente sorteava várias coisas assim legais, assim, também, tipo, eventos que tinha no verão, a gente sorteava ingresso. Então muita gente procurava a gente também pra participar de sorteios, da shows. E trazer o jovem pra rádio, né? Porque a gente hoje queria isso. O que tá acontecendo não tinha nenhum programa de DJ, nada, e eu falei assim, olha, vamos trazer um pouco do jovem. Claro. Porque tem, claro, aquele programa de manhã, mas é mais a dona de casa, tá ali escutando, barriga da casa, notícia. O rádio é... maioria E vamos tentar competir um pouco com a Jovem Pan, com outras rádios que são, né, reconhecidas aqui na Santa Catarina, e trazer, de repente, o pessoal aqui toma gosto pela gente, pelo conteúdo, né? O próprio Nativinho, ele também tá trazendo uma narrativa diferente. Sim, já teve aqui na Pix, né? Já teve aqui fazendo especial. Também entrevista. Então, trazer talvez ele até pode até pegado alguma referência também disso, né? De ver que deu certo e é legal. E a gente super se inspirou, assim, em fazer um programa diferente. A gente achou que, como duas pessoas... Também não tinha nenhum programa com duas pessoas dialogando e conversando. A gente pegou e fez. A gente arriscou. A gente ficou quase um ano, acho que quase um ano de programa, um ano e pouquinho. Daí o Roberto teve que conseguir um intercâmbio. Ele foi morar fora, né? Ele ficou um período fora, foi pro Canadá, né, para outros países lá. E acabou que assim, olha, infelizmente a gente vai ter que encerrar o Me Gusta e tal, e tudo lá, não acredito. Mas aí a gente tem tudo lá no YouTube, umas palhaçadas. E aí depois ele voltou, não tinha mais o pique pra fazer o programa. Não, que daí cada um já seguiu a vida, né? Não existia mais, já tinha muita coisa, né? A própria rádio muda a diretoria, né? Várias outras coisas, mas vale muito a experiência. Eu digo assim que se você se apaixonar pelo rádio, cara, é uma paixão pra vida toda, assim, não tem como. É uma cachaça? É uma cachaça, é viciante, é uma delícia, assim. Tu vai... Quando tu tá no ar, assim, é uma outra vida, assim, muito legal. Muito sente que quando tu tá, assim, no bastidor, conversando, preparando o programa, e quando ele vai ao ar, assim, te dá uma revigorada, assim, não sei se é a responsabilidade, não sei se é o fato do ao vivo, né? É difícil. Dá essa... Um frio na barriga nazarento, porque tu tá ali conversando, tu tá falando, e às vezes tu dá uma palavra errada, pode mudar toda a notícia também, né? Voltando agora no programa da manhã, tu dava notícia também, notícia né? também, fazia horóscopo, às vezes travava o telefone... E eu não tinha horóscopo, eu tinha que inventar o final do horóscopo. Olha, quantas vezes eu já cheguei assim, Sagitário, muita sorte no amor, daí travava. E terá muito dinheiro essa semana também, hein? Fique atento, dá uma oportunidade de emprego, tá chegando aí. Metia, é isso aí, ó, fazia o horóscopo. Então, mas a notícia já não dava pra inventar, né? Não, notícia, seguia geralmente, né, o portal Notícias em Foco, que eu seguia lá. Refinado a notícia. Então a gente fazia direto, assim. Mas, olha, pra pegar o jeito mesmo, só depois de um ano, mais ou menos assim, que eu senti que eu já tava pegando o jeito. Porque, claro, eu te digo assim, eu cheguei, só me jogaram de paraquedas ali, só, vai, tenta. Sim, foi empurrado ali. Então, e eu digo assim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, sabe? Vai, tenta ali, porque... A vida é feita de desafios, né? A gente tem que... Exatamente. De eu ter encarado aquilo e ter explorado a comunicação também, ter uma noção maior de comunicação... Me conectar com as pessoas da comunidade que me escutavam, que ali eu digo que... Claro, eu sempre tive um pouco também, eu digo que eu sempre fui um pouquinho da sombra do meu pai e da minha mãe, né? Porque eles também têm um grande potencial, são pessoas muito conhecidas aqui no município e são incríveis, né, nos seus trabalhos. Então eu sempre tive essa referência. E às vezes a gente pensa assim, pô, será que nunca ninguém vai me chamar de Manuela ou Maeve, né? Vai chamar a filha do Diomar, eu chamei a filha do Diomar, que eu já queria que era pra ver muito assim, né? Sim.
Total. Digo que não é por falta de motivo de orgulho, porque amo, né? Mas por uma questão de construção pessoal e profissional. Construir a tua história, a tua marca, né? E aí na rádio, eu brincava com ele e a gente passava eu e o pai, né? Daí todo mundo me cumprimentava assim, tu tá ficando desatualizado aí, tá todo mundo me cumprimentando. Era muito legal, assim. Muito bom. Depois, posteriormente, né, acabei saindo da rádio com os novos desafios profissionais. E foi entrar realmente na publicidade, né, para ter a experiência também. Fui focar direto, né? Acho que foi um período muito bom, todo, né? A gente tem que reconhecer que às vezes a gente tem fases na nossa vida, não só em questão profissional, né, mas também pessoais, a gente vai evoluindo, vai tendo novas ideias, novos projetos. Mas tem que reconhecer que é muito bom, né, esse processo. Quem sabe vem um convite. Quem sabe a gente, né, retorna em algum momento. É bem... apesar de ser uma questão... É muito compromisso, né? Quem faz rádio é um compromisso. Porque se você falta um dia... Uma vez eu faltei porque eu tava doente, eu já gravei no outro dia antes todas as minhas falas. Tipo, eu botava ali o spot... bom dia, pessoal. Hoje, dia 16, dia 17. E deixava lá. Parecia que eu tava ao vivo. Então todo mundo mandava mensagem, participava, mas eu não tava lá. Então, o rádio é uma responsabilidade muito grande. Você tem que entender que... O ouvinte, tu não vai estar, mas o ouvinte, ele vai estar no outro dia. Ele vai estar no outro dia. Ele pode estar doente, mas ele vai estar doente com o radinho ligado. O Mário, todo mundo conhece. Sim, ele está ligado com o rádio 24 horas. Então, tem pessoas que a gente tem que entender que são assíduas. Ali, o rádio também é uma terapia. Claro. Né? De estar com a pessoa, Sim, de estar... É uma companhia, né? Para muitas pessoas. É uma companhia. A história do rádio é a companhia, né? É a companhia. Ensinando... Manu, adorei conhecer um pouquinho a tua história, o teu trabalho, a tua trajetória, né? Um pouquinho. Apesar de ser jovem, olha quanta coisa tu falou, né? Bem tagarela. Muito legal a tua participação aqui. Vou te convidar mais vezes pra gente bater esse papo legal, para falar um pouquinho mais aí sobre seguidores, que eu fiquei curioso, né? Essa compra de seguidores, tem ou não tem? Existe ou não existe esse mito? Vamos deixar esse mistério fazer no ar. um podcast mais voltado para o marketing digital. Vamos falar sobre tudo aqui, né? E vamos falar mais sobre rádio também, por que não, né? Claro. Já que marcou a tua vida. Muito obrigado. E esse foi o nosso podcast. Por hoje é só, a gente volta com mais um podcast. Até mais. É isso. É isso aí. Valeu. Falei demais, eu acho, no teste. Mas é bom, né? É bom tem pra ver o time. Amassei toda a minha mouse. Melhor falar do que não falar. Já vou trazer um mudo. Tu sabe que eu sou tagarela, tu não pode me dar corda. Vou trazer um mudo pra entrevistar. Tu sabe que eu sou tagarela, não dá pra dar amassar. Pra gente testar mesmo, né? Até pra... Ó, botaram um fade lá, fade in, ó.